Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre arquivo de configuração. Bem, nós estamos, criando nosso arquivo de configuração e estamos testando ele na linguagem Python, tá? Lembrando, você fique à vontade para poder testar ele na linguagem que você desejar. Nós estamos testando na linguagem Python porque é a linguagem que nós mais utilizamos aqui, tá? Então, para que a gente possa estar criando o nosso arquivo de configuração e testando na linguagem Python, é necessário instalar a biblioteca, tá? Então, a gente vai precisar, no nosso terminal, né, você que ainda não fez isso, rodar o comando pip install py-aml, tá? Para que a gente possa estar rodando esse arquivo de configuração, porque o nosso arquivo de configuração, ele é um arquivo YAML. Então, a gente precisa ter essa biblioteca instalada para que a gente possa testar ele na linguagem Python. Feito isso, né, instalando, bora para a aula de hoje. Então, a gente já viu aqui que a gente já passou, né, por bastante coisa. A gente já viu o tipo básico, a gente já viu string multilinha, a gente já viu lista, a gente já viu dicionário, a gente já viu estrutura aninhadas. E nessa aula, a gente vai falar sobre âncora, tá? Então, bora lá, vamos criar aqui uma pasta chamada âncora. E dentro dela, a gente vai criar dois arquivos. Do mesmo jeito de sempre, tá, gente? Da maneira que a gente sempre está fazendo aqui. A gente vai criar um arquivo de configuração e o arquivo Python. Então, a gente vai criar aqui o arquivo de configuração que a gente pode dar o nome que a gente desejar. Mas eu vou chamar aqui de arquivo de configuração. A extensão, sim, ela é importante. Então, a extensão tem que ser o YAML. O nome do arquivo pode ser qualquer um. Bem, aqui vai estar o nosso arquivo, tá, de configuração. E a gente vai criar um novo arquivo, que é o main.py. É aqui que a gente vai fazer o nosso teste na linguagem Python, tá? Bem, dito isso, bora lá para o nosso arquivo de configuração. A gente vai definir uma âncora, tá? E como que a gente define uma âncora num arquivo de configuração, tá? Bem, em primeiro lugar, Jéssica, essa âncora é para quê? É para a gente poder criar uma referência reutilizável. A gente vai entender melhor quando a gente criar e testá-lo, tá? Então, bora lá. Eu vou criar aqui uma base config, é o nome, tá, que eu estou dando para ela, nome da nossa chave. E veja só, eu vou utilizar o e-comercial aqui e eu vou chamar ela de base, tá? Então, eu estou, na verdade, aqui criando aqui, tá, uma âncora. Por quê? Aqui eu vou criar uma referência que vai ser reutilizável. Então, o eBase aqui, gente, ele vai criar uma âncora chamada base, que vai apontar para esse dicionário. E veja só, o nosso dicionário aqui, a gente vai ter, vamos colocar aqui, host, essa é a chave, localhost, vai ser o valor, que é uma string, tá? Então, eu estou configurando aqui o nosso host. Aqui a gente vai ter uma porta, 8080, vamos colocar assim, e um time 8 de 30, tá? E, gente, eu só estou fazendo aqui uma configuração básica só para a gente testar, tá? Essa âncora, para a gente ver como é que funciona. Bom, aí suponhamos que aqui eu venho e eu quero reutilizar o âncora que a gente criou, tá? Eu quero, na verdade, fazer um merge de configurações. Como é que eu faria, tá? Eu vim aqui criar uma chave normal, tá? Develop, por exemplo. E aqui eu faria o quê, ó? Sinal de menos, menos, 2 pontos. E aí, qual é o nome lá da minha âncora que eu criei ele? Eu não falei que eu estou criando uma âncora chamada base? Então, eu vou chamar aqui com um asterisco, tá? Base. Esse asterisco base, ele faz merge de todas as chaves pelo âncora base aqui. Então, eu posso acessar develop, host, develop, porta, develop, time8, develop, vamos colocar alguma coisa aqui para a gente poder, né, acessar, debug, vai ter tudo, tá? Então, eu estou adicionando, tá?
Nesse caso, eu estou adicionando, porque não tem um debug. Se tivesse um debug lá, eu estaria sobrescrevendo, então preste atenção, tá? Mas como não tem, eu vou estar adicionando uma chave debug como true. Vamos lá, vamos fazer outro teste aqui, tá? Vou criar aqui um product. E novamente, tá? Eu vou fazer uma merge de todas as chaves do nosso Angular base aqui. Então, eu vou copiar e colar isso. Só que agora eu quero sobrescrever essa porta. Não era 8080? Agora ela vai ficar só 80, tá? Assim como eu também quero sobrescrever o nosso debug, que era true e agora vai passar a ser false. Vamos ver isso realmente na linguagem, para que a gente possa entender melhor? Então, a gente já criou aqui o nosso arquivo de configuração. Então, a gente tem aqui o host, a porta, o timeout. Eu consigo fazer um merge e adicionar o debug à nossa base config. Eu consigo sobrescrever a porta e o debug, tá? Então, vai depender do que eu preciso no momento que eu precisar, entendeu? Veja só, então eu fiz aqui umas configurações, tá? Que se eu acessar a base config, eu vou ter essas informações. Se eu acessar o Productio, além de eu ter a informação host, a porta eu vou estar sobrescrevendo, né? Vai deixar de ser 8080 e vai passar a ser 80. O timeout vai continuar sendo 30, porém o debug será falso, tá? Então, aí vai depender. Veja só, gente, é um arquivo de configuração, né? Eu estou mostrando o que se pode ser feito no arquivo de configuração. E aí você consegue encontrar o caminho para aquilo que você precisa fazer, tá? Bem, vamos lá, vamos testar. A gente testa, gente. É aquela receita de bolo que a gente vem fazendo em todas as aulas. Primeira coisa, a gente precisa importar a biblioteca PyYAML, que a gente instalou, para a gente poder trabalhar com o arquivo de configuração, que é o YAML. Então, a gente vai importar a biblioteca que a gente já instalou ela. Pronto. Depois, eu tenho que correr um arquivo. Eu preciso abrir esse arquivo para me poder ler o conteúdo dele, pegar o conteúdo, ler esse conteúdo. Como é que a gente faz? Mesma coisa, gente, que a gente vem fazendo. Vou utilizar o It, porque ele vai ficar responsável por abrir e fechar esse arquivo para mim. Por quê? Porque a gente já aprendeu que, assim como na vida real, na programação, tudo que a gente abre, a gente deve fechar. Você abre a porta da geladeira da sua casa, faz o que você tem que fazer e logo ao terminar você fecha. Você não sai e deixa a porta da sua geladeira aberta, entendeu? Assim como no seu carro. Você não abre a porta do seu carro, faz o que você tem que fazer e larga lá aberta. Não, você fecha. Então, tudo que você abre, ao finalizar, você deve fechar. A mesma coisa é na programação. Tudo que você abre, seja um arquivo, seja uma conexão com o banco de dados, não importa o que seja, você abre, você deve fechar. E esse carinha aqui, tá? Ele é responsável por isso. Para que eu não fique preocupada em ter certeza que eu fechei, ele vai ficar responsável por isso. Então, assim que eu terminar de fazer o que eu tiver que fazer dentro desse arquivo, ele vai finalizar, ele vai fechar esse arquivo para mim, tá? Então, vamos lá, vamos abrir nosso arquivo. Então, essa função ela é responsável por abrir um arquivo e ele fala para nós o que ele quer. Ele primeiro quer o caminho desse arquivo. Então, vamos passar o caminho. Eu preciso entrar dentro da pasta chamada âncora e eu quero abrir o arquivo chamado arquivo de configuração YAML. Bem, o que mais? O modo que eu quero abrir ele. Eu quero abrir em modo de leitura, em modo de escrita. O que eu quero abrir? Em modo de leitura. Bem, poderia finalizar por aqui, mas eu gosto de colocar aqui o TF8. Quer dizer que eu quero que ele reconheça caracteres especiais. E eu vou apelidar ele de F, tá? Então, veja só, mesma coisa das aulas anterior, tá? Bem, cria uma variável chamada data. Chama aqui nossa biblioteca YAML, ponto, safe load, safe, e prontinho, acabou. E bora lá, né? Vamos explicar aqui novamente, né? Aqui eu estou abrindo o arquivo YAML, tá? Em modo de leitura.
a codificação UTF-8, que é para ele conhecer caracteres especiais, tá? Aqui indica o caminho, tá? O local do nosso arquivo. O que eu estou fazendo aqui, né? Para quem não está acompanhando as aulas. Eu estou carregando, gente, o conteúdo do arquivo XML de forma segura. Esse carinha aqui, ele vai converter o conteúdo XML em estrutura de dados Python, tá? E qual é essa estrutura de Python qual é essa estrutura, né, de dados em Python, Jéssica? É muito simples. Basta você vir aqui e dar um print, tá? Então você vem aqui e dá um print nele e você vai ver como ele está essa estrutura. E veja só, ele é um dicionário, tá? Então a gente consegue acessar ele como um dicionário. Então a gente já sabe como acessá-lo. A gente sabe como é que funciona um dicionário, nós sabemos como mexer nele. Bem, agora qual é o terceiro passo, né? O primeiro passo, importa a biblioteca. Segundo, abre o arquivo, atribui a leitura desse arquivo para dentro de uma variável, né? Que a gente utilizou aqui o nosso amiguinho para poder converter, né, todo o conteúdo XML em uma estrutura de dados Python, que é um dicionário, que está dentro dessa variável. Qual é a terceira parte? Definir uma função, né, que vai o quê? Que vai exibir ali, gente, as informações detalhadas sobre o quê? Sobre as configurações. Então, é isso que a gente faz, tá? Então, veja, a mesma coisa, gente, das outras aulas, tá? Mostrar configuração. Vou pegar a chave, o valor, e eu vou também usar aqui o nível, tá? Vou colocar aqui, se não passa nada, vai ser 0. Bem, novamente, eu vou colocar aqui indentação. Vou dar um tab aqui, vezes o nível. Coloco aqui a indentação. E aqui eu coloco a chave. Aí eu vou fazer assim, gente, copia e cola, que a gente ganha tempo. Se você quiser pegar da aula passada, gente, porque é a mesma coisa, nada mudou, tá? Aqui vem o tipo, o type. Aqui a gente vai pegar o tipo, né, do valor. E a gente precisa fazer uma verificação, que a gente já viu como é que faz quando a gente quer ver se algo é dicionário, né? Então, eu vou pegar aqui o valor. O que tem dentro do valor aqui, ele é um dicionário? Bem, se for um dicionário, o que eu quero fazer, né, com ele? E aí eu venho aqui e eu vou dizer que eu quero a quantidade de chave. E quem é responsável por fazer essa contagem? O nosso amiguinho Len. Novamente, agora eu vou colocar aqui configurações. E se ele é um dicionário, eu já sei como eu posso percorrer esse dicionário, não é verdade? A gente já aprendeu sobre isso também. Então, a importância, gente, da gente começar sempre da primeira aula, tá? Porque quando a gente chega aqui, a gente já vê que tipo, a única coisa que eu preciso entender é o que é um âncora aqui, como a gente está fazendo esses mesh e pronto, né? Mas a lógica em si, a gente já sabe fazer isso aqui, né? A gente já aprendeu, é uma receita de bolo, né? Então, novamente, eu vou fazer um for e eu quero percorrer o quê? Quero percorrer o meu dicionário. O meu dicionário está onde? Dentro de valor, tá? Então, eu quero pegar os itens desse dicionário. Então, para cada elemento desse meu dicionário, para cada item dentro desse meu dicionário, eu vou ter o quê? Chave e valor, porque um dicionário tem o quê? Chave e valor. Então, eu quero atribuir o valor de chave para dentro de chave e o valor do item dentro da variável valor. Agora, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui a chave, vou pegar a representação de como ele está lá no arquivo de configuração.
E eu vou pegar também aqui o tipo. Veja só, gente, é a mesma coisa, né, que a gente tem feito. Não mudou nada. Bem, se ele não for um dicionário, tá? A gente sabe que a gente não tem lista aqui, só de olhar, né? A gente não precisa verificar se tem uma lista, tá? E se tivesse lista, ou se você não soubesse se tem ou não, aí era legal fazer o teste também para lista, tá? No caso, a gente sabe que aqui não tem lista nenhuma. Então, a gente não vai fazer o de lista. Então, se não for o dicionário, bem, então ele é um valor simples. Então, vou vir aqui e vou valor. Vou pegar só a representação aqui. E aí, a gente coloca sempre aqui um print, tá? Que é uma linha em branco para separar visualmente. Agora é só chamar. Já está pronto. Veja só, tá vendo como é que fica simples depois que a gente já está fazendo isso sempre, né? A gente pega o hábito. Então, bora lá. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou chamar a configuração base, tá? Vamos chamar aqui a nossa primeira configuração. Vamos ver como é que ela vai funcionar, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou chamar aqui, ó, print configuração base. Bem, vou chamar a nossa função, mostrar a configuração, e ele espera receber 2 parâmetros, né? O terceiro é opcional. Então, temos aqui, podemos passar 3 atributos, mas, na verdade, o que é obrigatório são 2. Então, ele espera receber aqui a chave, o valor e o nível. Se a gente não passar nada, ele vai como 0. No momento, a gente não vai passar nada. Então, a gente vai colocar aqui, qual é a chave? Base config. Base config. Bem, aonde encontra-se o valor? A estrutura da nosso arquivo de configuração que a gente chamou não está dentro de data? Está dentro de data. Então, ele está dentro de data. Mas o que eu quero acessar? Eu quero o valor da base config. Então, agora, se eu rodar, veja só. Nós temos aqui a base config, tá? Aqui, ó, base config. Qual é o tipo dele? Ele é um dicionário. E a gente sabe que ele realmente é um dicionário. A quantidade de chave são 3. Exatamente. 1, 2, 3. 3 chaves. Então, bora lá. Vamos acessar todas essas chaves, né? Então, o host. O valor dele, ele é uma string. Veja só que tem aqui a aspas simples, tá? Mostrando que ele está sendo representado por uma string, né? O localhost. E aqui está dizendo, ele é uma string, o tipo dele. Exatamente, ele é uma string. A porta é 8080 e ele é o quê? Número inteiro. Ele é do tipo inteiro. O timeout 30, ele também é do tipo inteiro. Então, a gente pode ver que realmente é aquilo que a gente já sabia. Nada de novo. Bom, Jéssica, vamos continuar aqui. Bora para a parte de configuração que reutiliza a nossa âncora, tá? Então, vou colocar aqui print configurações que reutilizam o âncora. Vamos colocar assim, né? Que aí a gente já sabe o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Gente, a gente vai chamar a nossa função, mostrar configuração. Bem, a gente vai chamar agora o nosso develop. Development é a chave. Como é que a gente traz o valor? Data, opa. E acessa a chave development. Então, bora lá. Prontinho, já está aqui. Temos aqui a chave. Qual é o tipo dele? Ele é um dicionário. Olha só, gente, quantos elementos tem aqui? Se vocês prestaram atenção, na hora que eu estava explicando, eu falei que ele faz um merge. A gente tem tudo que tem aqui, mais o debug, não foi isso que eu falei? Aqui nós não tem 3 e aqui a gente tem não tem 1, então nós temos 4. Então, nós temos o quê? 4 chaves. E veja só, o que nós temos? O host, tá? Que é um str,
exatamente. A gente tem a porta 8080, que é um inteiro, que é um número inteiro. Nós temos o time out de 30, que também é do tipo inteiro. E nós temos o que? O debug, que é o que? Um valor booleano, né? Um valor lógico, true ou false. Nesse caso, é true. Então, veja só, nós temos 4 chaves aqui, porque a gente está fazendo o quê? Uma mesh, tá? Uma mesh de configuração. Então, a gente está fazendo, a gente está dizendo para ele aqui, olha, faz uma mesh de todas as chaves do nosso âncora base aqui, tá? E aqui, opa, aqui, né, que a gente tá, aqui, e adiciona, porque nós não temos, né? Então, a gente tem host, porta e timeout. A gente não tem o debug. Se a gente tivesse debug, a gente não estaria adicionando, a gente estaria sobrescrevendo, tá? Então, adiciona o debug. E foi isso que ele fez, tá? Então, a gente vê que realmente isso aconteceu. Bora lá, vamos pro próximo. Próximo, agora, é o production. Então, a chave é production e eu quero acessar o valor de production. Antes de eu rodar, gente, quantas chaves a gente vai ter aqui? Se faz uma média, a gente vai ter 1, 2, 3. Só que veja só, porta já existe e o debug existe aqui. Então, a gente vai ter 4. Não, a gente vai manter 4. Só que a gente vai estar o quê? Sobrescrevendo a porta e o debug. Se você pensou nisso, se você falou isso, você acertou. Então, bora lá. Então, production, ele é um dicionário, sim. A quantidade de chave são 4. E agora vamos ver aqui. O host, vamos lá aqui, ó. O host, localhost, nada mudou. A porta, 80, não é 80, é sim 80, porque a gente está chamando aqui o production. E o production, ele sobrescreveu a porta para 80. O time out continua 30, porque nós não sobrescrevemos ele em nenhum momento. E o debug, que antes era true, agora ele é false, tá? Então, veja só que legal isso aqui. Então, depender, né, do que a gente estiver fazendo, né, a gente pode dizer, olha, se tiver no modo produção, roda essa configuração aqui. Se ele tiver em modo de desenvolvimento, usa essa daqui. Se não, usa o modo base mesmo, tá? Básico. Veja só, a depender de como vai estar rodando as coisas, você pode dizer qual que ele deve ser usado, tá? Então, isso aqui é muito legal. Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer aqui. Testes, coisas, né? Mas vamos ver aqui os valores sobrescritos, tá? Só para realmente dar uma chamada aqui de atenção para eles, para vocês, para quem não caiu a ficha, poder cair, né? Valores sobrescritos. Vou dar aqui um print F, aqui base config. A gente vai ver a porta dele, tá? Então, a gente vem aqui, data. A gente pegar aqui a chave, base config. E a gente, para acessar a chave, como é que a gente faz, gente? A gente tem que acessar a chave que a gente deseja. Então, acesso aqui, database config, ele vai me trazer um dicionário, e o dicionário vai ter o quê? 3 chaves, host, porta e timeout. O que eu quero é a porta, então eu venho aqui e acesso porta. Então, vamos ver aqui, 80, 80. Só que veja só, vamos agora mudar aqui. No lugar de ser o base config, vai ser o develop. Development. E a gente também vai acessar a porta. Aí alguém vai falar assim, Jéssica, mas como é que você vai acessar a porta se nós não tem a porta aqui? Lembra, a gente tem sim, tá? A gente está fazendo um mesh, tá? Então, como a gente está fazendo um mesh de configuração, o mesh, a gente faz um mesh de todas as chaves do nosso âncora base, tá? Isso aqui que a gente está falando. A gente está falando, olha, você vai fazer um mesh, você vai trazer todas as chaves lá do nosso âncora base, tá? Então, eu consigo, sim,
acessar a nossa chave development e acessar porta, porque eu estou fazendo um merge aqui, tá? E nós sabemos que nada vai mudar porque a gente não sobrescreveu ele aqui e nem adicionou nada, além do debug, né? Então, da porta aqui, a gente vai manter o 80-80. Ó, 80-80. Legal. Agora o último, tá? Bora lá. Vai ser o production. Tá? E veja só, eu vou dizer, olha, eu quero acessar o valor de production, tá? E aí, ele me traz o quê? O dicionário, tá? Com chave e valor. Ele me traz o host, a porta sobrescrita, tá? E o timeout e o debug sobrescrito do development, tá? Então, presta atenção aqui, gente. Aqui a gente está edando, tá? E aqui a gente está sobrescrevendo. Aqui a gente eda, tá? Vou até colocar aqui. Edando. Porque a gente edou de lá, a gente não fez nada com essa porta, a gente não sobrescreveu ele, a gente edou. Agora aqui a gente está fazendo algo com essa porta, que a gente está fazendo o quê? Sobrescrevendo. Sobrescrito. Então agora, no lugar de ser 80-80, será 80 somente, tá? Então aí vocês poderiam continuar daí, né, fazendo alguns testes, brincando um pouco, tá? Mas basicamente isso, gente. É a questão realmente só de entender que no arquivo de configuração a gente consegue fazer merge, tá? Então a gente consegue criar o nosso âncora. Como é que a gente cria o nosso âncora? Com o e-comercial e dando um nome para ele, tá? Então o e-comercial e base, ele cria um âncora, tá? Chamado base, que vai apontar para esse dicionário aqui. E aí eu posso fazer uma referência, né? Eu posso fazer um merge. Como é que eu faço um merge? Sim, tá? Então, sinal de menor que, 2 pontos, espaço, asterisco base, tá? Faz o mesh de todas as chaves do âncora base aqui, tá? E aqui as coisas que a gente vai colocar aqui. Ou a gente vai estar, nesse caso, adicionando, ou a gente vai estar sobrescrevendo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau!